nossa segunda aula da Escola Avançada de Libertadores, liberada aqui para você no YouTube, no programa Na Guerra. Hoje você vai ver um pedaço da primeira aula da matéria Formação Avançada e Mapeamento Espiritual. Ela é extraordinária, eu tenho certeza que você vai gostar. Na plataforma é uma matéria de 12 horas aula, que já estão gravadas, mas você vai ter a sua degustação aqui e caso você goste, no final desse programa de hoje vai ter um link para você poder se inscrever e ser meu aluno na Escola Avançada de Libertadores. Espero que você goste e venha fazer parte comigo desta grande escola e desse número de alunos que nós temos no mundo todo. Venha estudar na EAL. Deus te abençoe. É isso aí, então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Mapeamento Espiritual. É a nossa segunda formação dentro das 9 formações da Escola Avançada de Libertadores. Meg e eu conversando, achamos melhor mudar o nome. Em vez de usar formação, usar módulos. Fica mais fácil para o aluno entender. Então, a Escola Avançada de Libertadores tem 9 módulos, tá? Cada um desses módulos é uma formação específica em um tema específico. E hoje começa a primeira aula do mapeamento espiritual. É uma aula extraordinária. Eu tenho aqui do meu lado o nosso telão, que tem os slides da aula. E você que está assistindo aqui ao vivo comigo já está no chat do Zoom. Quem está assistindo gravado na plataforma tem um botãozinho embaixo dessa janela de vídeo para você baixar a aula. Um botãozinho amarelo está ali para você poder baixar esses slides aqui. Alguns alunos me perguntaram por e-mail onde estava a apostila do curso. A apostila do curso são os slides, tá? Então ele é transformado em PDF e fica para vocês nesse formato. Também quero agradecer a participação de todos vocês. Nós temos a noção de que alguns alunos vão entrar na segunda aula na semana que vem, porque início de mês sempre é mais difícil, mas ainda assim é muito bom tê-los todos. Nós estamos com essa primeira turma do mapeamento com um pouco mais de 50 alunos, o que é bem legal ter essa turma coesa. Minhas boas-vindas especiais para os alunos já que vieram da primeira formação para essa, ok? Então, o pessoal que já fez a primeira formação comigo, minhas boas-vindas especiais para vocês, porque nós estamos construindo juntos uma história, né, dentro da batalha espiritual. E muito mais do que isso, eu amo ter uma equipe. Sempre fui uma pessoa muito de montar equipes. Eu tenho certeza que nós vamos montar uma equipe incrível nesse curso. Vamos lá então, lembrando também as regras de sempre, durante a aula, quem tiver alguma pergunta, escreva no chat, tá bom? Se eu não ver, a Meg vai me avisar, e também algumas perguntas são explicadas ao longo da aula. Então talvez a dúvida que surja para você nesse exato momento, ela possa desaparecer no meio da aula com alguma outra informação que eu venha trazer a todos vocês, tá? Telas que não estiverem bem definidas aqui. Peraí, eu sempre esqueço isso aqui, ó. Só um pouquinho, gente. Eu deixo ativado agora vai melhorar. O filtro do Zoom para atender meus alunos da mentoria, e aí fica alguns efeitos brilhosos na tela. Para telas que não estiverem bem definidas à distância, eu coloco elas todas na tela cheia. Vamos lá, então. Bom demais estar, de fato, com vocês. Primeiro conceito do mapeamento, a gente precisa bater bem nessa tecla, tá? Porque o mapeamento é uma ferramenta muito importante dentro da batalha espiritual e eu quero conceituar bem isso. Eu quero que essa conceituação seja bem vigorosa. A gente vai bater nessa tecla bastante, porque como essa escola ela tem o viés de ser algo avançado, então nós vamos estudar exaustivamente cada conceito, cada matéria, cada tema, e o mapeamento espiritual ele é extraordinário. Então nessa conceituação, tá? O que vai acontecer? Nós vamos passar para um próximo passo, que é construir o entendimento de um mapeamento ideal. Muita gente acaba errando nessa construção. Pega um pouquinho de conhecimento sobre o tema e cria um problema, porque não vai estar mapeando de verdade, tá? Então eu quero que vocês sejam especialistas nisso. Eu vou botar essa tela maior para vocês,
que assim a gente... Vou botar meu microfone mais próximo, que eu acho que vai melhorar o áudio para vocês também e ficar melhor para todo mundo. Vamos lá então. Conceituação. Depois disso, esse é o texto de Lucas, capítulo 10, do 1 ao 11. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Olha aí o foco da missão, né? Tem que estar focado. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Quando entrarem numa cidade... curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino dos céus. Ok? Esse texto ele tem algumas peculiaridades muito interessantes no que diz respeito ao mapeamento espiritual. Tá? Então, a primeira particularidade é Jesus enviou 35 duplas de discípulos para mapear espiritualmente a terra por onde ele passaria. 70 discípulos divididos de 2 em 2. Então eram 35 duplas. Por que duplas? Não é porque é melhor serem 2 do que serem um. Se um cai, outro levanta. Se um está com frio, outro aquece. Dupla sempre tem... Você consegue ter 2 pontos de vista sobre o mesmo objeto ou a mesma situação. Muito melhor para todos que você sempre tenha um companheiro de batalha espiritual, um companheiro de oração, um companheiro até de opinião. Você pedir opinião para a pessoa, olha, eu estou pensando isso, o que você acha acerca do que eu estou pensando? Então, duplas são muito importantes. Durante o mapeamento espiritual, se fazia necessário a identificação de novos trabalhadores para o reino, porque Jesus disse, vão passando de 2 em 2 aí nas cidades e vão anunciando o reino de Deus, porque a seara é grande, mas tem poucos ceifeiros. Então, essa questão de terem poucos ceifeiros é uma questão de identificação de pessoas para trabalhar no reino. Porque o mapeamento espiritual, nós acabamos focando apenas na libertação, na expulsão de demônios ou na quebra de maldição. Mas ele também funciona para você que é pastor de igreja, para você poder identificar obreiros ideais para o ministério. Tá? Então, como a gente vai tratar ao longo da Escola Avançada de Libertadores sobre outros temas, como estabilização de ambientes, que é um tema incrível, que é uma dos próximos módulos da escola, você vai conseguir associar o aprendizado de mapeamento espiritual com o aprendizado de estabilização de ambientes, com vários outros aprendizados, com a própria matéria, uma das finais dessa escola, que é teologia com ênfase em batalha espiritual. Então são várias matérias que se constroem, uma associada à outra, um libertador, um ministro de libertação de excelência, de qualidade, que esse é o meu objetivo, formar vocês. Agora, veja que quando Jesus diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse versículo, versículo 2, ele faz parte do mapeamento. Talvez eu esteja aqui fazendo isso. Talvez a minha oração, quando eu montei a escola de Libertadores, ou a Escola Avançada de Libertadores, ou quando eu montei o CETIB, minha outra escola, ou quando eu montei o ITEP, o meu Instituto de Teologia, ou quando eu escrevi meus livros, ou enfim,
no fim das contas, tudo se resume numa única coisa: formar pessoas, preparar trabalhadores para a seara. Eu poderia ir na cidade de cada um de vocês uma vez por ano ou uma vez por mês, ajudá-los nas suas igrejas, nos seus ministérios, mas seria dispendioso, seria difícil, talvez as agendas não bateriam. Então, qual que é o melhor plano para que o reino de Deus cresça? Formar pessoas. Um bom libertador, ele não fica só ele com o poder de Deus na mão, expulsando demônio, quebrando maldição. Ele forma outras pessoas, ele cria uma equipe para trabalhar junto com ele. Ele ensina pessoas, porque um dia ele não vai estar naquele lugar, mas terá alguém para trabalhar no lugar dele. Um dos meus objetivos com essa escola é exatamente esse. E aí então, Cristo diz, vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha só, mapeamento faz parte da batalha espiritual, não é? Cordeiros no meio dos lobos. Então, quando nós estamos mapeando alguma coisa, aí nesse caso especificamente quando é uma guerra espiritual, muito provavelmente nós venhamos a passar por situações que são situações de guerra espiritual, de batalha espiritual. Por isso que não só o mapeamento não pode ser ensinado somente ele. Ele precisa ser ensinado junto com técnicas de libertação, junto com a tricotomia, junto com a ambiência espiritual, porque ele vai colocar você dentro de um cenário, de uma cena. Eu já fui em cenas de crimes para mapear o ambiente espiritual. Teve um delegado que era cristão e sempre ele me pedia para ajudá-lo em casos de assassinato ou de algum tipo de crime que ele não conseguia entender os motivos que tinha acontecido. O Robert, meu personagem da trilogia Revelação, Caso Filhas da Luz, Sinais e Infiltração, ele é construído, essa minha personagem é construído em cima dessas experiências que eu tive ajudando a polícia. Eu trabalhei também 2 anos como junto com uma juíza do sistema APAC, que é um método de ressocialização de condenados, como terapeuta comportamental. Então eu trabalhei com muitos criminosos, fiz uma especialização em psicopatologia forense, que é a definição de quais são os casos de psicopatia, distúrbios dissociativos, se o crime foi causado por um distúrbio mental ou não, se o criminoso condenado ele pode ser condenado ou não, se ele é imputável, semi-imputável, inimputável. Então, eu sempre trabalhei com essa área. Por quê? Porque o libertador, às vezes, ele é colocado nessa cena de crime. Ou, às vezes, o libertador é colocado numa cena de acidente. Ou, às vezes, o libertador é colocado numa cena de conflito familiar, onde os ânimos todos estão alterados, onde o demônio consegue fazer um festival de fantoches, de marionetes ali, porque tá todo mundo com o ânimo alterado, tá todo mundo exaltado, em alguns casos drogados, alcoolizados ou em surto psicótico, e o libertador tá ali no meio. Então o mapeamento é te colocar como um cordeiro no meio dos lobos. Então você não pode apenas aprender o mapeamento, você também tem que saber outros rudimentos da batalha espiritual para poder desenvolver bem a sua tarefa como libertador e também estar protegido, ok? Não há necessidade de qualquer equipamento, produto ou meio que não seja a percepção e a inteligência espiritual para se realizar um mapeamento espiritual. Olha o que Cristo diz: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Então não precisa, tá? Eu gosto de fazer a comparação com os caça-fantasmas, né? A gente não precisa levar um aparelhinho que mede. Vocês já viram na televisão? Às vezes vai nos programas de televisão uns loucos que são paranormal, que vão nas casas assombradas com ferrinho, que o ferrinho fica fazendo assim. Já viram isso? Não é? Não precisa disso. Tá? Na aula, no módulo passado, no módulo 1, Formação Avançada de Libertação, eu falei bastante sobre a mistura que as pessoas têm com o misticismo. Não é? Cria uma mistura mística. Não é? Acredita em coisas que são do espiritismo, do budismo, do esoterismo e misturam isso na libertação. A gente teve vários exemplos, né? Perguntas de alunos, como por exemplo, se deve ungir a glândula parietal, se deve não sei o que. Isso aí são coisas místicas, não fazem parte do rudimento cristão, não são verdades teológicas, bíblicas. Então nós temos muito problema em misturar coisas místicas com o cristianismo. E aí o mapeamento não pode misturar isso. De repente você lê um artigo sobre um paranormal, sobre o fenômeno chamado fenômeno de poltergeist,
ou alguma outra coisa, não caia no misticismo, não use ferramentas, não use equipamentos, não use conceitos que não são pura e genuinamente bíblicos, teológicos e espirituais daquilo que eu vou passar para vocês. Porque nós temos, eu gosto de usar o termo mania, porque mania pode se tornar uma doença, não é? Exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, TOC. É uma doença, uma patologia, tá? Eu não tenho, eu tenho mania. O que é minha mania? Eu tenho mania de simetria. Eu gosto de tudo retinho, simétrico. Se eu tô comendo, eu fico arrumando as bandejinhas da mesa, arrumando os... Porque meu cérebro funciona de uma forma organizada. Então ele externa isso como uma mania. Mas eu não sou doente porque eu não sofro. Se eu vou na casa de alguém e tem um quadro torto na parede, eu simplesmente ignoro e não sofro. O que tem a doença, ele sofre, gera sofrimento. Por que eu gosto de falar mania? Porque tem crente que gerou mania de misturar o místico com o religioso, o profano com o santo. E daqui a pouco o diabo faz isso virar uma patologia. E aí começam essas heresias que nós estamos vendo por aí, não é? Gente, pelo amor de Deus, o caso recente aí, para quem está assistindo no presente isso, né? Quem não está assistindo gravado no futuro, o caso recente aí de uma pastora, deputada federal, que provavelmente ou supostamente mandou assassinar o próprio marido. O que acontece? Eu vi o inquérito, que foi divulgado amplamente pela imprensa, que tinham rituais de magia negra dentro da casa da pastora. Rituais de orgias sexuais, magia negra e tal. Qual que é a minha pergunta? Será que eles não perderam, num determinado momento do caminho com Deus, eles não começaram a pegar um pouquinho de misticismo, acreditar em coisas que, entendeu? Acreditar em foguinho que aparece no monte, acreditar em milagres que, na minha opinião pessoal, eu respeito a opinião de todos vocês, meus alunos, na minha opinião pessoal, existem alguns milagres que eu fico perguntando, mas qual foi o objetivo desse milagre acontecer? O que Deus ganhou? Aonde Deus foi enaltecido? Por exemplo, com uma pessoa que orou e apareceu uma obturação de ouro na boca. Eu fico pensando, tudo bem, tem gente que tem experiência própria, que não tinha nenhum dente cariado e apareceu, sei lá, um dente de ouro, não sei. São experiências próprias, eu não posso ir contra a própria experiência de alguém. Mas a minha pergunta é, até onde isso exalta o nome de Deus, até onde isso faz parte do conjunto de fé que nós temos? A gente não encontra nada parecido na Bíblia. Aí as pessoas se apegam a esse misticismo e o diabo começa a fazer um papel as pessoas marionetes do diabo, e daqui a pouquinho o que acontece? Vira o misticismo. E aí o que era mania se torna patologia. Então não há necessidade de qualquer equipamento, produto, meio que não seja percepção e inteligência espiritual para realizar um mapeamento espiritual. Fique muito claro na mente de vocês. Comandos no mundo espiritual, como Jesus disse, quando chegar numa casa, paz seja convosco. São necessários para discernir o ambiente espiritual. Como que você discerne o ambiente espiritual? Causa e efeito, tá? Vocês vão ter na aula de ambiência espiritual a questão da desestabilização. Então, quando você entra no ambiente, se você está vocês vão aprender na aula sobre ambiente estabilizado e vão aprender sobre ambiente desestabilizado. Então, obviamente, alguns de vocês vão perceber que o ambiente espiritual de vocês é desestabilizado. E tá tudo bem, não vai pro inferno por causa disso, tá tudo tranquilo. E vocês vão aprender a estabilizar esse ambiente. A partir da hora que um crente na batalha espiritual tem um ambiente espiritual estabilizado, quando ele cruza, ele confronta com o ambiente desestabilizado, há um choque, tá? Tô dando aqui um spoiler da aula, mas você já tem que saber isso. Há um choque. O que acontece? Nesse choque, você tem uma causa e efeito, uma pergunta e uma resposta. Se eu estou em paz, em santidade, vivo um cristianismo verdadeiro e estou indo da casa de uma pessoa para mapear aquela casa, e quando eu chego naquele ambiente, eu sinto esse choque no meu campo espiritual, eu tenho esse discernimento, automaticamente eu sei que ali tem alguma coisa errada, que ali tem alguma coisa negativa. Então, antes dos meus olhos perceberem alguma coisa, vocês vão ver muito sobre percepção visual, tá? Auditiva, visual, tátil. Mas antes dos meus olhos perceberem alguma coisa, o meu corpo espiritual já percebeu aquele negócio que não tá legal. Então, os comandos, eles são causa e efeito. Eu chego numa casa e falo, a paz do Senhor, irmãos. Se a resposta for no mesmo nível de intensidade, de amor, de comunhão cristã, a paz do Senhor, fulano, você percebe que está na mesma energia, tá? Eu vou usar um termo aqui, né? Vou usar um termo moderninho aqui, mais jovem, na mesma vibe. Tá na mesma vibração. Agora, se você chega numa casa e fala, paz do Senhor, irmãos, e o cara fala, aham. Você já percebeu
que não está no mesmo nível de equalização espiritual. Com certeza aconteceu com vocês alguma vez de vocês terem um irmão ou uma irmã, né, em Cristo, um parente crente ou um irmão da igreja que é crente e você sempre convive com ele, pergunta as coisas e se cumprimentam com a paz do Senhor e você sabe o nível dele. Aí chega um dia que você cumprimenta esse irmão ou essa irmã e ele responde de uma forma diferente. Você percebe que alguma coisa não está bem. Quantos percebem isso, não é? Opa, ele respondeu de uma forma diferente. Só na resposta dele, você já consegue mapear. Isso já é uma parcela, uma centelha do mapeamento. Já passaram por essa experiência? Algum? Não é? A Jennifer falou isso, acontece sempre comigo, pastor. Acontece isso. Então, a percepção do mapeamento é muito importante. Nós vamos ter hoje ter uma parte da aula só sobre percepção. Então, Jesus disse, paz esteja convosco, ou paz esteja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, ela repousará sobre vocês. Se não houver, ela volta para quem enviou essa paz, tá bom? Lembrando que antes, Jesus falou para não levar bolsa, sandália e sacola, e ele disse, não saúdem ninguém pelo caminho, no verso 3 do capítulo 10 de Lucas. No verso 4 do capítulo 10 de Lucas. Por que ele disse isso? Porque é o foco. Nós vamos ver várias vezes essa palavra repetida nessa aula. Foco. Alguém que faz mapeamento precisa ter foco. Se algum de vocês, meus preciosos alunos, são dispersos, se algum de vocês é disperso, desfocado, desinteressado, desmotivado, tá? Tenha o prefixo des antes do afixo, antes do radical da palavra, já começa a pensar em mudar de atitude, ok? Porque desatenção, desmotivação, falta de foco. O que é falta de foco? Desfoco. Para o mapeamento é péssimo, porque é ali que o inimigo consegue enganar a gente, ok? Próximo. Mapeamento é feito em um lugar por vez. Então, por isso que Jesus disse, fiquem na mesma casa. Tá? O que é um lugar por vez? Não adianta eu ir num bairro e ficar querendo mapear 10 casas ao mesmo tempo. Se o meu objetivo naquele bairro é mapear casas, eu vou mapear uma por vez, tá bom? Se é o meu objetivo numa família mapear as pessoas, eu posso fazer um mapeamento coletivo? Posso, mas eu vou ter que mapear uma pessoa por vez e vocês vão entender ao longo dessa aula. Mapeamento de uma casa, mapeamento de uma cidade, é diferente. Mapeamento de uma casa, Jesus falando, na casa que você entrar, saúde com a paz do Senhor. E ele fala, e fique na mesma casa. E ele fala no verso 8, quando entrarem numa cidade e ali forem recebidos, então, ele está exemplificando o mapeamento de uma casa, está exemplificando o mapeamento de uma cidade, ok? Eu uso muito isso quando eu viajo para pregar em alguma igreja que eu ainda não conheço os pastores, os irmãos. Graças a Deus, ao longo desses 20 e poucos anos de ministério, eu tenho sido muito bem recebido, amado, tratado em muitas igrejas. Então, a porcentagem de igrejas que me trataram mal ou me destrataram é tão inferior que eu não consigo nem, em números absolutos, é igual a zero. Né? Porque imagina, se eu fui já em 10 mil igrejas e 2 me trataram mal, então em números absolutos é zero. Mas já aconteceu de eu chegar numa igreja e mapear a igreja. Eu tenho essa mania de mapear. E vocês vão passar a ter essa mania também depois dessa aula. Tá? Dessa aula, não é nem dessa matéria. Da primeira aula. Vocês vão entender mais pra frente. Isso aqui é só conceituação. Identificação de doença através do mapeamento espiritual. O que ele falou? Cure os doentes que nela houver. Tá? Então o mapeamento consegue encontrar doença. Doença espiritual, pastor? Não. Doença física também. Porque quando você não encontra o elemento espiritual, o que sobra? São os elementos físicos. Então você descobre isso no mapeamento também. Percepção de instabilidade espiritual, quando não forem bem recebidos, não é? Bate o pé, tira a poeira do pé porque você não foi bem recebido. E por último ali, deixa eu só ampliar a tela aqui para vocês. Estratégia de batalha espiritual. Jesus falando, saiam pelas ruas, dizendo a chegada do reino de Deus. Então depois que você mapeou um ambiente, descobriu quem é da paz, quem recebeu a paz, quem não recebeu, quem tratou mal, quem você teve que bater a poeira dos pés, aí então você passa para a estratégia pós-mapeamento, que é o mais importante, que ele fala, saiam pela cidade dizendo o reino de Deus se aproximou de vocês. Ok? Vamos lá. Mapear para quê? Eu acho que essa é a primeira pergunta que um aluno deve fazer nessa matéria. Mapear para quê? Porque
A gente pensa, poxa, mas eu preciso conhecer tanto assim uma pessoa, uma cidade, uma casa para resolver algum problema? Sim e não. Existem problemas que são paliativos, não é? Que são recorrentes. Vocês aí, alunos que são pastores, vocês vão concordar comigo com certeza, que tem irmãos que tem sempre o mesmo problema. Já é recorrente. Vem ser... Hein, Eva, o que você acha? Vem sempre com a mesma história. Eu tenho algumas ovelhas assim, sempre com a mesma história. Né? No nosso grupo de mentoria hoje, eu botei fogo no parquinho lá, hein, Fernanda, Carol, Eva, né? Botei fogo no parquinho. Eu falei assim, eu vou mudar a vida de vocês. Esse grupo tá muito água com açúcar. Vou botar fogo no parquinho. Eu vou fazer lista de defeitos e qualidades de todos meus alunos. Nós vamos trabalhar. Nós vamos acarear essas coisas. Vamos confrontar. Por quê? Parece agressivo, mas... Porque, às vezes, nós ficamos envoltos das mesmas situações porque nós não vemos que estamos estagnados nelas. Então, tem coisa que não precisa de mapeamento. É aquela história sempre recorrente, aquela lamúria, aquela tristeza ou aquele problema. Tem gente que não se dá bem com ninguém, então todo lugar que ele for, ele vai ter um problema. Então já está mapeado, você sabe que é o indivíduo. Mas existem casos que são muito complexos, tá? E aí eu vou apresentar um ou dois para vocês nessa aula e vocês vão entender a necessidade do mapear. A Grace perguntou aqui no chat, o que temos que buscar no mapeamento? Você vai pegar na aula, tá? Pergunta boa, a resposta vai ser dada ao longo da aula. Então vamos lá, mapear para quê? Primeiro, não em ordem de importância, o primeiro é mais importante que o último, mas na minha listinha, saber o que ocorre dentro de um ambiente espiritual. Quem estudou na formação avançada de libertação vai lembrar quantas vezes eu falei para vocês sobre o mundo invisível você precisa tratar com racionalidade. Se você for tratar o mundo invisível com emoção, o mundo invisível vai te enganar. Vamos falar de OVNIs? Vamos falar de extraterrestres? Eu me amarro nesse assunto, sabe? Vocês sabem a minha opinião. Eu acho que não existe, tá? Pautado na experiência bíblica de que Deus criou a Terra e depois da criação da Terra ele foi criando os luminares para adornar a Terra e para nos fazer localizar de dia e de noite. Então, se Deus criou toda a galáxia para nos agradar, para embelezar o céu de noite, para nos direcionar, então não teria um motivo para Deus criar seres vivos para lá, no espaço. Mas, enfim, seria muito legal que houvesse. Star Wars total, né? Eu não vou nem mostrar a meia que eu tô aqui, tá, Meg? Que eu sou muito nerd, então todos aqui em casa somos. Mas vamos falar de extraterrestre. O cara é ufólogo. Então ele vai lá para uma cidade no Goiás, né? Ou em Brasília, que tem as chapadas lá, que tem disco voador que pousa, que não sei o quê. Ninguém nunca provou nada, né? Mas se ele for para encontrar, ele vai achar uma coisa. Quem entra num lugar para mapear o lugar, a fim de encontrar alguma coisa, mesmo que essa coisa não exista, ele vai encontrar. Essa frase eu vou repetir mais para frente nessa aula, ok? Mas entenderam? Vocês entenderam isso? Por favor, tá? Quem entra, por exemplo, eu vou numa casa que a mulher disse que está assombrada. Então eu vou lá. Se eu quiser achar algum motivo da assombração, eu vou achar, gente. Então qual que é o segredo? O segredo do mapeamento é saber o que ocorre dentro de um mundo que é invisível. O mundo espiritual. É sentir alterações nas estruturas naturais e sobrenaturais. Eu consigo sentir alterações na casa. Estou usando uma casa como exemplo, mas pode ser uma pessoa, pode ser um acidente, pode ser um local, pode ser uma cidade, país. Né? Vocês sabem que eu já mapeei país inteiro. Portugal é um caso não muito distante, recente, 2016 ou 2017. Eu mapeei Portugal inteiro. Então, você consegue sentir um país inteiro diferente só pela percepção do mapeamento. Desenvolver teorias sobre a situação e o problema, tá? Então, hipóteses. Hipoteticamente, o que está acontecendo aqui? Eu não posso dizer por A mais B que é isso que está acontecendo, mas eu posso desenvolver minhas teorias, as minhas hipóteses sobre o que está acontecendo, pautado ou em cima do entendimento do... Alguém desmutou aí? Deixa eu mutar de novo. Em cima do entendimento do mapeamento que eu fiz, que é muito importante, tá ok?
Traças, não é traças ali, irmãos, foi um erro de digitação. Traçar estratégias para a solução dos problemas. Hoje em dia a gente bota a culpa no corretor, né? Ah, foi o corretor. Não, foi erro meu de digitação, digitei traças mesmo. Traçar estratégias para a solução dos problemas. De nada adianta eu mapear alguma coisa se eu não for solucionar aquilo que eu mapeei. E fica a dica para quem é fã de profetas, de profecias, tá? Recebi essa semana ou semana passada um e-mail ou uma mensagem de algum seguidor da internet, alguma coisa assim. Falando, me revelaram, várias pessoas, vários profetas revelaram que viram um laço amarrado na perna do meu marido foi embora por causa disso. Aí minha pergunta foi, mas o profeta que Deus usou o profeta para mostrar o mundo invisível, para mostrar o mundo misterioso, secreto, espiritual. Deus deu esse poder, essa glória para esse cara, essa sabedoria espiritual para ele ver, mas não deu poder para ele dar uma ordem dizendo, então tá desamarrado esse laço agora em nome de Jesus e o seu marido vai voltar para casa? Não é estranho esses profetas que só vêm e não resolvem nada? Mapeamento é assim, você vai mapear, vai gerar suas hipóteses, e vai criar estratégias para a solução do problema. Você não vai ser me perdoe, em nome de Jesus, não estou aqui distratando o profeta, nem desmerecendo o profeta e nem desqualificando ou minorizando o dom de profecia. Mas que tem uns profetinhas nas igrejas que são da carne, tá? O meu grupo de mentoria espiritual, o qual a Eva, a Fernanda, a Carol, tantos aqui fazem parte, eu ensinei uma regrinha para desmascarar falso profeta, não ensinei? Vocês querem aprender, queridos? Então falem com a Meg e entrem pro meu grupo de mentoria em inteligência espiritual. Porque lá eu ensino, entendeu? Capeta disfarçado de anjo não fica no nosso grupo. Lobo em pé de cordeiro, nós matamos ele. Então, outra coisa, gerenciar as expectativas e manter o foco na batalha espiritual. Mapear para quê? Se eu entro numa casa que o bicho tá pegando e eu não sou minimamente equilibrado, minimamente instruído em mapeamento espiritual, eu posso ser levado pela situação e acabar tomando decisões erradas. E quando você toma decisões emocionalmente abalado, isso não é só quando você está com raiva, ou está muito feliz, ou está triste. Você entra numa casa e vê uma pessoa... Quem fez a formação avançada em libertação no primeiro módulo, viu o vídeo do falso endemoniado. Vamos concordar. Quantos de vocês viram aquele vídeo antes de eu falar que era falso endemoniado e pensaram, caramba, isso é um demônio? Porque parece um demônio. Você é levado pela emoção a ver aquilo. O cara tá com um tiro na boca, sangrando todo, numa delegacia. O policial tá com medo dele. O policial tá afastando ele com uma cadeira. O camarada tá com as mãos pra trás falando, eu sou o Lúcifer, sei lá o que ele falou. Então, movido pela emoção, você fica emocionado. Você acaba tomando decisões erradas e acaba percebendo o ambiente de forma errada. Então, mapear para quê? Para você gerenciar as expectativas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, espetacular. Dá um acidente. Você liga pro SAMU. O SAMU vem com tudo. Os médicos intensivistas ali, os que fazem os primeiros socorros e os enfermeiros que descem da ambulância, eles descem correndo que nem os loucos, tropeçando, derrubando equipamento, ou eles descem devagar, com calma, pegam os equipamentos, vão andando vão andando rápido, mas eles vão controladamente até o acidentado, não é? Eles vão controladamente, eles não saem correndo que nem uns loucos. Por quê? Porque eles têm domínio sobre as emoções deles, eles são treinados para isso, eles têm domínio sobre o que pode ser feito com o acidentado ou não, eles já fizeram isso milhares de vezes. A prática nos traz uma excelência de atendimento. E no mapeamento espiritual, na libertação, a prática traz uma excelência. Quantas igrejas eu fui... Gente, olha, eu não sou o melhor libertador do mundo, eu não sou o cara mais hábil, mas quantas igrejas eu fui pregar e alguém ficou possuído no meio do culto e os obreiros armaram um griteiro, agarraram a pessoa, deram rasteira, rolaram no chão. E eu fiquei só olhando até que eu desci lá e a pessoa falou, pastor, eu falei, então dá licença, pum, dei uma ordem e o demônio saiu. Nossa, você tem mais poder. Não, eu tenho mais calma, eu tenho mais equilíbrio, eu sou mais tranquilo. Muitos anos, primeiro conheceu lá de lá, depois muitos anos de experiência. Para que eu vou ficar rolando com o demônio no chão? Então, a experiência vai trazer a vocês um caráter de libertador que nada mais do que isso vai trazer. Tá bom? Depois, buscar elementos importantes para o processo de libertação. Mapear para quê? Para eu ter um conjunto de informações que vão ajudar na hora de libertar uma pessoa ou de quebrar a maldição. E aqui, por fim, definir o que é espiritual e o que é emocional. Porque eu posso estar mapeando um caso, que esse caso é um surto
psicótico, é um surto emotivo, é um problema psicológico, um problema emocional. E todo mundo ao redor acha que é demônio. Isso acontece muito, 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 muito. Hoje em dia eu não vou mais, não atendo mais pessoas, né? Não tenho, como eu não sou pastor mais de igreja local, então eu não tenho mais esse atendimento. Quando eu era pastor de igreja local, por 15 anos, as pessoas viajavam até a minha cidade e marcavam um horário comigo e eu atendia na igreja. Tinha um gabinete, tinha uma sala de reuniões, um gabinete e a igreja. Então eu atendia pessoas. Hoje em dia a Meg tem que muitas vezes explicar para as pessoas: ó, o pastor Carlos não atende, não atende. Como é que a pessoa vai vir aqui em Chapecó? Vou atender aonde? Na sala da minha casa? Entendeu? Então eu não atendo mais pessoas. E quando eu viajo para algumas igrejas, não tem como atender nas igrejas, porque não é o meu ambiente, não é um ambiente controlado, não é um ambiente estável, estabilizado. Às vezes a igreja não é o ambiente que eu gostaria que fosse. Então, em alguns casos eu atendo quando são igrejas de alunos meus, de amigos meus que têm essa visão assertiva, como o pastor José Maurício, meu amigo. Quando eu vou lá, eu atendo, tá? E quando a gente, dentro do evento proposto, tem essa liberação para atendimento. Então, aí fica mais fácil definir o que é espiritual e o que é emocional. Então, mapeamento serve para esses estímulos dentro da batalha espiritual e para a gente poder crescer. O que vai em um mapa e qual o objetivo? Perceberam que nessa aula agora nós temos ilustrações? Tá mais bonito? Gostaram? E outra coisa que vocês vão perceber, não vou mais beber água nessa garrafa. Agora, a equipe de produção me mandou um copo. Agora estou mais alinhado, com copos, com desenhos. Vocês merecem, é tudo para vocês, é tudo para o aluno. O professor não fica com nada, eu dou aula e acabou meu dia. É tudo para vocês, o que vai mudar a vida de vocês. Tudo isso aqui é para vocês, tá? Eu espero que seja a melhor aula da vida de vocês. Vamos lá, o que vai em um mapa e qual é o objetivo? Vocês são jovens, vocês não sabem o que é um mapa. Né? Vocês têm Google Maps, vocês têm o Waze, mas a galerinha aí do grupo de risco, lembra quando ia viajar nas férias, que o marido ia na direção do carro e a mulher ia com um mapa do lado de copiloto, ajudando o marido, né? Ou quando a mulher dirigia melhor que o marido, e aí eu aqui em casa, Fran e eu dirigimos. Eu não gosto de dirigir, ela ama dirigir. Na estrada eu dirijo um pouquinho melhor, porque o homem eu acho que tem uma percepção aeroespacial melhor do que mulher, enfim, não é culpa minha, Deus criou a gente assim. Então ela prefere que eu dirija na estrada. Mas quando não existia Waze nem nada, muitos anos atrás, a gente viajava com mapa. Então, ela ia me ajudando lendo o mapa, ou eu ia ajudando ela quando ela pegava a direção. Depois de um tempo a gente comprou GPS, vendia no Paraguai uns aparelhos de GPS, tinha que atualizar o mapa. E depois agora todo celular tem um mapa. Mas então o que vai no mapa? E qual que é o objetivo do mapa? Vamos lá. O que vai no mapa? Coordenadas precisas. Vocês acreditam que o mapa ele pode ter uma coordenada imprecisa? Já pensou os coitados dos taxistas ou os entregadores de iFood? Se ele botar no Waze e o Waze der uma coordenada imprecisa para ele, ele nunca vai entregar a comida que o cliente pediu. O taxista nunca vai levar a pessoa no aeroporto, porque vai colocar aeroporto e se tiver uma coordenada imprecisa, vai acabar colocando a pessoa em outro lugar. Então os mapas precisam ter coordenadas precisas. Estão associando isso com mapeamento espiritual? Estão fazendo ligações automáticas? Quando eu vou fazer um mapeamento espiritual, o que eu preciso? Coordenadas precisas. Eu não posso ter nada impreciso. Eu não posso marcar um ponto como, eu acho. Ela falou, mas então tá. Não. Eu tenho que ter certeza da veracidade das coisas. O que outro mapa tem? Continentes. Tá? O que é o continente, né? É todo o conglomerado de situações geográficos, populacionais, limites de países. Então ele mostra tudo. O que ele tem mais? Relevo e hidrografia. Ou seja, condições do local onde você está olhando no mapa. O que mais? Vias de acesso. As estradas, tanto os rios, que podem ser vias de acesso, ferrovias. Então, tudo isso vai num mapa. Tá? Também tem territórios. Também mostra as distâncias. Também tem informações no mapa, ou seja, a capital do país, as principais cidades, o nome dos rios, etc. E legenda. A legenda mostra qual que é a escala, né? Qual que é a altitude,
das montanhas, etc e tal. Então, isso vai no mapa. Qual que é o objetivo do mapa? Gente, eu vou ligar o ar, porque tá esquentando. Vai dar um barulhinho no fundo aí, mas tá tranquilo. Acho que esse microfone não vai captar tanto esse barulho. Então, qual que é o objetivo de um mapa? É levar a pessoa de um ponto ao outro com certeza, com segurança. É mostrar para a pessoa qual é o melhor caminho. E atenção, às vezes não é o mais curto, ok? A tempos de hoje, né? Bota no Waze, uma viagem, ele vai dizer, você quer pegar a estrada de chão, você quer pegar a estrada pavimentada, você quer fugir dos pedágios, você quer o caminho mais rápido, você quer o melhor caminho. Então o mapa, ele te dá essa estrutura para você escolher os caminhos. Mas como é que você pode escolher o caminho? O que seria para você o melhor caminho para chegar ao ponto de destino, sem que você consiga ler o mapa, sem que você consiga ver todas essas informações, coordenadas, continentes, relevo, hidrografia, vias de acesso, território, distância. Você tem que ler tudo isso, você tem que saber ler o mapa, conhecer as informações, e aí você vai optar por qual caminho é o melhor para você. Então fazer mapeamento espiritual é isso, o objetivo é esse, é eu conhecer todas as informações sobre a situação, sobre a pessoa, a cidade, a casa, o que está acontecendo, e aí eu vou ter a minha postura de decidir qual é o melhor caminho para ajudar essa pessoa no problema dela, qual é o melhor caminho para solucionar o problema dela, ok? Então é mais ou menos isso. E aí tem um outro ponto importante aqui. Como funciona a leitura de um mapa? Tá? Como é que eu posso ler o mapa? A primeira coisa que tem que ter no mapa, o norte. Se você não souber o norte, o mapa não tem o menor sentido. Você vai pegar o mapa de cabeça para baixo, de ponta cabeça, de lado, e você não vai saber para que lado que é o norte. Então o primeiro lugar é saber o norte. Qual que é o norte do mapeamento espiritual? Quem chuta? Qual que é o nosso norte? Como é que eu posso montar o mapeamento espiritual? Eu preciso de um norte. Qual que é o norte? O norte é a palavra de Deus. O norte, a Bíblia é o nosso norte, tá? Então, todo mapeamento tem que estar, boa Daniela Costa, todo o nosso mapeamento tem que estar norteado pela palavra de Deus. Precisa estar norteado pela Bíblia. O nosso norte é a palavra. Se durante o mapeamento você fugir da Bíblia e falar, mas é porque eu vi um vídeo de um budista que ele falava de terapias, não sei o quê, e aí, não, você perdeu o norte. O teu mapa não serve para mais nada, tá? Você perdeu a direção. Então tem que saber o norte. Como funciona a leitura de um mapa? Conhecimento técnico. Se eu não souber fazer uma escala, né, que está aqui embaixo, saber qual é a escala. Se eu não souber que é 10:1, 25:1, se eu não souber que eu tenho que pegar uma régua, medir aquela escalinha e saber que a cada 10 centímetros do mapa é 1 quilômetro de verdade, ou 10 quilômetros, ou 100 quilômetros, dependendo da escala de cada mapa, se eu não tiver o conhecimento técnico e saber fazer a leitura do conhecimento técnico, eu posso até ter um mapa na mão, mas ele não vai servir para mim, para nada. Encontrar os pontos necessários. O que adianta eu pegar um mapa se eu não souber? Olha o exemplo ali, lá não é nem do Brasil, tá mais na Guiana, lá em cima, lá para a Rússia, né? É um pouquinho mais para, sei lá onde que é, deve ser lá no Quizirquistão lá. Então assim, se eu quiser sair da Guiana lá no Quizirquistão, como é que eu vou saber? Eu preciso saber qual que é o ponto que eu quero chegar, eu preciso saber o ponto que eu estou. Para eu mapear no mundo espiritual, eu preciso saber as minhas aptidões, as minhas especificidades, as minhas capacidades, a minha característica. Deixa eu falar sobre característica para vocês. Eu estou trabalhando muito isso com outro grupo de mentoria, vou começar agora com mentoria inteligência espiritual. E característica de personalidade, característica de atitude do ser humano. Eu tenho um colega muito querido, que eu amo muito, que ele não tem uma característica, sabe, pujante, pra frente. Ele é mais intro, ele é mais... ele é melancólico, fleumático. Ele é aquele cara que a gente fala, vamos fulano, vamos correr e pular aquele muro, e vamos correr do outro lado. E ele fala, mas o muro tá sujo, o muro é alto, será que eu vou conseguir? Eu nunca pulei um muro, nem quando criança. Aí ele foi e fez esses cursos digitais aí, no YouTube, 10 passos para você ser um empreendedor, seja um vitorioso nas redes sociais, conquiste novos seguidores. Esses cursos aí que são promessas que se funcionassem, não existia mais gente com 3 cliques no vídeo.
Não existia mais gente com 10 seguidores no Instagram. Todo mundo tinha milhares. Então isso é balela, gente, tá? Não funciona, tá bom? E tô falando aqui agora como estudante de neurociência, não como pastor. Isso não funciona. O cérebro, ele é ativado por promessas milagrosas, desde que o mundo é mundo. Então, cuidado, não caiam nesses contos. Mas aí ele caiu e comprou um curso Destravar Digital. Acho que é o nome do curso. Não sei se é. Tomara que não seja pra eu não expor. O Destravar Digital. Aí ele todo dia ele grava um vídeo no Instagram dele. Gente, é patético. O vídeo dele é assim, tipo, oi pessoal, eu sou fulano de tal da Silva tal, pai da fulaninha e do ciclaninho, marido da mulher, fulano de tal, e eu quero dizer que você vai destravar a sua vida em 3 passos. Porque ele não vai vender isso pra ninguém, gente. Por que ele tá caindo nesse conto do vigário? Porque ele não percebeu quais são os pontos necessários para ele ter isso. Para eu ser um libertador, e nós vamos falar mais no final dessa aula sobre as suas características pessoais como libertador que faz mapeamento. Eu preciso saber quais são as minhas características, eu tenho que saber qual é o meu ponto de partida, quem eu sou, as minhas especificidades. Se eu sou o cara do rock and roll, eu vou mapear bem rock and roll. Se eu sou o cara da música clássica, eu vou mapear bem mais calmo. A minha característica vai definir o ritmo do meu ministério. Então tem gente que olha alguém com pegada, que o cara é mais pra frente e tal, e quer ser igual àquele, porque admira. Cuidado com essa admiração, porque talvez você não tenha as mesmas estruturas que aquela pessoa tem. E você vai se frustrar na vida, vai se frustrar no ministério, no reino, na vida. Você olha lá o cara que tem 15 milhões de seguidores e ele fica fazendo videozinho selfie no Instagram, aí você acha que fazendo seus videozinhos selfie você vai ter 15 milhões. Não vai, ele é ele, você é você. Então existem características específicas. O mapeamento, ele exige que primeiro, antes de você chegar no ponto de destino, você precisa saber muito bem qual é o seu ponto de partida. E o seu ponto de partida é definido por quem você é e por qual estrutura você tem na sua vida. Ok? E aqui, esse é outro ponto, ter informações prévias do local, ou seja, como que o mapa funciona, como que funciona a leitura de um mapa, quando eu busco informações prévias do local. Como funciona isso? Eu vou pedir para vocês procurarem um país agora no mapa, tá bom? Então, o país que eu quero é esse aqui, tá? Procure o país. Vocês conseguem procurar? Não, né? Por quê? Porque eu não falei o nome do país. Então, como é que você vai procurar no mapa uma coisa que você não tem informação prévia? Você precisa perguntar, tá, mas que país que é? Aí eu falo, Coreia do Sul. Ah, tá, agora eu vou procurar a bendita na Coreia do Sul. Então, mapeamento espiritual, você precisa ter informações prévias. Antes de você começar um programa de mapeamento de alguma situação, uma pessoa, um local, você tem que colher informações prévias, ok? O que Jesus fez? Antes de eu ir de cidade em cidade, vocês vão na frente colhendo informações. De 2 em 2, 70 discípulos, 35 duplas, vão colhendo informações, vão estabilizando o ambiente, vão preparando as cidades, vão anunciando o reino. Tá? Na aula de estabilização de ambientes nós vamos voltar nesse texto, porque tem uma coisa muito legal nesse texto. Então quando Jesus chegou, ele já sabia quem recebeu bem, quem recebeu mal, quem tinha paz, quem não tinha paz, quem estava doente foi curado, então já não tinha mais tanto doente. Jesus preparou o terreno com a ajuda de 70 discípulos. Isso é mapeamento, isso é estabilização de ambientes, que é uma outra matéria que nós temos aqui na Escola Avançada de Libertadores. Por que fazer mapas espirituais? Cuidado, tá? Com terminologia. Agora esfriou o trem aqui. Cuidado com terminologias parecidas com mapa astral, mapa não sei o que. Não, eu coloquei mapas espirituais porque a matéria é mapeamento espiritual. Por que fazer? Vamos lá? Tá pequenininha a letra? Vocês conseguem enxergar bem a letra? Ou preferem que eu coloque inteira na tela? Não conseguem? É que alguns de vocês estão assistindo no celular, né? Então vamos ampliar. Vamos lá. Quando eu entro em um local, preciso saber tudo o que está acontecendo ali, que é invisível aos meus olhos. Então a primeira parte é observar tudo. Faltou um acento ali agudo. Pois o mundo invisível deixa marcas, sinais no mundo visível. Tá? Fala minha essa. Então quando eu estou num local, isso aqui não é só quando eu vou para uma batalha espiritual. Eu entro num restaurante, eu entro numa igreja. Eu já cheguei, eu chego em igreja. Deixa eu contar aqui vou dar como é que chama? Extra aqui, tá? Não faz nem parte da aula. Eu chego numa igreja, vocês não vão me ver me derramando no louvor, chorando. Difícil, tá? Só se o louvor for aquele negócio assim que
Ou se eu estiver meio mal comigo mesmo, com a vida, aí você vai para a igreja para se derramar mesmo e depois você prega. Mas normalmente eu fico atento a tudo que está acontecendo. E no início do culto eu consigo ver a igreja se estabilizando, se acertando, aí vem o louvor. Aí o louvor é a hora da estabilização. Aí vai vir a minha parte, que eu fui chamado para isso, que é a pregação do evangelho. O que acontece? Eu fico atento a tudo. Eu vejo, se a igreja tem 2 lotes de cadeiras, se é uma igreja média, pequena, eu vejo quantos mais membros da igreja estão do lado direito, quantos mais estão do lado esquerdo. Não que seja relevante, direita, esquerda, é do bem, é do mal, não é nada disso. Porque, normalmente, quando há um desequilíbrio no ambiente espiritual, você começa a notar desequilíbrios estruturais no mundo físico. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui numa igreja que o altar da igreja era bonito, tá? Imagina um altar de igreja. Só que eles entulharam um tanto de coisa do lado de cá, lado esquerdo. Então, tava ali bateria, teclado, 4 violão, 5 vocal, tudo entulhado, um cotovelando o outro. No meio tinha o púlpito e do lado de lá tinha 2 palmeirinhas, 2 samambaias, não lembro o que era, 2 palmeiras. E não tinha ministério de dança em cima, nem nada, para justificar um espaço livre do lado de lá. Era nitidamente uma falta de simetria no altar. Falta de simetria é gerada por percepção. Quando eu percebo alguma coisa, eu busco... O ser humano, ele tem isso, tá? Não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele tem uma função de perceber simetria. Então, algumas pessoas são tidas por mais bonitas do que as outras por terem um rosto perfeitamente simétrico. Ou seja, se cortar o rosto bem no meio, ele tem essa parte aqui exatamente igual a essa parte aqui. Perfeitamente simétrico. Alguns não gostam da simetria. Mas quando o rosto é perfeitamente simétrico, o cérebro humano tem a tendência a achar aquele rosto bonito. Porque o cérebro humano tem um dispositivo que busca simetria. Vocês vão perceber que nós somos simétricos. Nós temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, tal. Então, assim, não tem uma orelha aqui, tá? Somos criados em forma simétrica. Então, quando você percebe algo que é assimétrico e que não é por um motivo, por exemplo, tá tudo entulhado do lado direito, porque no esquerdo vai ter a dança. Então tem um motivo. Não, quando não tem motivo, que é assimétrico, você consegue com essa vislumbração perceber que no mundo espiritual há algo que está assimétrico também. Então eu percebo isso. A igreja não tem ar-condicionado, tem ventiladorzinho dos 2 lados. Então não é que o povo senta mais para cá para pegar mais o friozinho do ar-condicionado. Pode ser, então tem aí uma categoria de se pensar, né? O povo calorento fica mais embaixo do fluxo do ar, o povo friorento foge do fluxo de ar. Ok, não tem. Tá todo mundo no mesmo forno. Então por que tem mais gente? O som, as 2 caixas são iguais. Não é mais alto aqui, mais baixo ali. Então por quê? Eu preciso fazer análise, eu vou gerar minhas hipóteses sobre esse ambiente. Então, até essa percepção do que é invisível, eu consigo perceber de forma visível em algumas coisas. Então, a minha primeira fala, vou mudar a tela aqui. Quando eu entro em um local, preciso saber tudo o que está acontecendo ali. Porque o que é invisível aos meus olhos, então tudo que está acontecendo que é invisível. Então a primeira parte é observar tudo, pois o mundo invisível deixa marcas, deixa sinais no mundo visível. Em uma casa, a disposição dos móveis, a limpeza da casa, a decoração, a atitude das pessoas demonstram muitos sinais. Tá? Então você entra numa casa, você percebe que tem alguma coisa acontecendo. Exemplo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente da aula. Exemplo, você vai numa casa de rico, pessoa que tem dinheiro, tem posse, tem condições, tem empregada, e você percebe sujeira, percebe coisas que não tem sentido pro camarada que tem uma casa, piso de madeira maciça, entendeu? Paredes do melhor material, vidro do melhor material, tudo, e de repente você vê sujeira, e empregada limpando a casa. Por que está acontecendo? Então tem alguma coisa acontecendo. Você consegue perceber até pela decoração da casa. Em Portugal eu percebi, numa casa, a mulher que mudava, todo mês ela mudava a cor de todos os móveis. Ela mudava a cor dos sofás, a cor das cortinas, a cor dos abajures, a cor das toalhas de mesa, a cor das toalhas do banheiro. Então teve um mês que era tudo vermelho, um mês era tudo laranja, um mês era tudo verde, um mês era tudo azul. Tá, ela deve ter algum problema, a gente sabe, tinha que ir pra uma psicóloga. Mas por que ela tem esse problema? Então tem que ter uma natureza. Ou é uma natureza traumática, ou é uma natureza esquizofrênica, ou é uma psiquiátrica, ou é uma natureza espiritual. Outro ponto, vamos mudar aqui a tela. Outro ponto.
Em um local, uma cidade, ou bairro, ou rua, etc., um local, pode ser uma empresa, enfim, uma igreja, as condições sociais, geográficas, urbanísticas, econômicas e naturais demonstram muitos sinais, tá? Exemplo, cidade, né? Você vai numa cidade que você vê que a cidade ela é naturalmente suja, a vegetação não tem aquele vigor, mas a cidade ao lado ela é linda. Você vê uma cidadezinha do lado, linda. A outra cidade. Nós temos lá um exemplo na fronteira onde eu morei, que era duas cidades, uma conurbação, né? Duas cidades juntas. Você só vai descobrir qual é uma cidade e a outra se vê os postes que é diferente, uma coisa assim. Então você percebia, claro, tem gestão, tem prefeito ruim, prefeito bom, tem investimento do Estado para um lado, investimento do Estado para o outro, porque era Paraná e Santa Catarina. Mas tinham coisas que não justificava. Tipo, as árvores da cidade de cá são mais verdinhas que as árvores da cidade de lá. Não justifica. O prefeito não tem a ver com a poluição mesma no ambiente, a cor da árvore. Então você percebe algumas coisas aí que você tem que caçar o sinal no mundo físico. Tá? Ah, mas a calçada desse município é pior que... Claro, porque o prefeito aqui investiu dinheiro em outra coisa e esse aqui investiu na calçada. Então tá bom, tem uma resposta física, tem uma resposta urbanística para isso. Mas a árvore desse bairro aqui é mais verdinha que a mesma árvore do outro lado da rua, que começa um outro bairro? Como é que eu explico isso? Tá? Então, é a mesma terra, tá separada uma da outra por 10 metros de distância, mas tem uma divisão ali espiritual acontecendo, são dois bairros diferentes. Então, o mundo espiritual, ele deixa sinais no mundo visível, nós precisamos ficar atentos. Um outro ponto, percepção espiritual, busca do dom, né? Por que fazer mapas espirituais? Por causa da percepção espiritual, busca do dom de discernimento de espíritos, acurada e precisa é indispensável. Olha, percepção espiritual acurada e precisa é indispensável, tá? O que é acuracidade ou acurácia? É um termo que você usa na ciência. Quando eu busquei um elemento científico, busquei uma prova científica e toda a minha pesquisa foi perfeita, tanto que comprovou que aquele elemento ele estava correto. Isso é acurácia. É a perfeição da pesquisa que gera o elemento científico. Nós precisamos ter percepção espiritual nesse nível de acuracidade científica. E o último ponto, eu chego num ambiente. Por que fazer um mapa espiritual? Eu estou sentindo algo? Eu me pergunto, o que eu estou sentindo? É espiritual? É emocional? Ou é fisiológico? Tá? Importante essas perguntas, porque dentro de algumas percepções, podem ser percepções fisiológicas, a gente esquece. De repente você tem intolerância à lactose, comeu um docinho que tinha leite, não percebeu, e começa a dar um desarranjo, uma coisa ruim, uma sudorese, é uma reação fisiológica. E você entrou, ao mesmo tempo, no ambiente, você começa a associar aquela sudorese a ter entrado naquele ambiente. Não, essa sudorese está acontecendo por uma resposta fisiológica da sua intolerância a amendoim, a lactose ou qualquer outra coisa, ou uma comida que você comeu e não fez bem. Então nós precisamos fazer mapas espirituais, mapear, para saber se aquilo que nós sentimos é espiritual, é emocional ou é fisiológico. Por que eu falei fisiológico? Porque dentro da psicologia nós temos uma das abordagens é a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. E dentro da TCC, o maior instituto mundial hoje da TCC é o Instituto Aaron Beck, nos Estados Unidos, e é o que define, vamos dizer assim, Aaron Beck está vivo até hoje, tem quase 100 anos, ele é o pai da TCC. Tá? E a TCC ela trabalha com os pensamentos automáticos. Então, não vou dar aula de psicologia para vocês, mas ela nos diz que tudo aquilo que nós pensamos está ligado a alguma crença que nós tivemos no nosso passado. A forma com que nós fomos construídos na nossa família, no núcleo familiar, no núcleo escolar, enfim. Então, são chamados de crenças nucleares ou crenças centrais. Vamos ao termo crenças nucleares. Então, por exemplo, eu fui de uma família que era envolvida com bebida, com briga, com satanismo, com vícios e com prostituição. Então eu cresci uma criança no meio desse núcleo familiar e um adolescente. Quando eu cheguei na idade de jovem, que foi a minha conversão, eu precisei mudar
o meu núcleo de aprendizagem, as minhas crenças nucleares. Porque senão, o que seria natural eu me tornar como adulto? Aquilo que eu aprendi na minha constituição, na minha construção familiar. Ok, eu mudei, eu decidi ser cristão e decidi não fumar, não beber, não me prostituir, não fazer mais coisas